Então, irmãos, boa noite a todos. Privilégio grande poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 8. Livro de Deuteronômios. O quinto livro da lei. Então, só para a gente entender, né, esse nome, Deuteronômio, ele significa, são estas as palavras, em hebraico. E é uma revisão de toda a lei, desde Êxodo, Levítico e Números. Então você vai encontrar aqui muitas coisas que estão registradas em outros livros, como por exemplo os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, nós vamos encontrar em Deuteronômios, ali no comecinho já, se não me engano no capítulo anterior, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E assim como várias outras coisas que acontecem nos outros livros, tá? E esses fatos aqui aconteceram lá nas campinas de Moabe. Ou seja, o povo tinha passado o Rio Jordão, também no milagre de Deus. Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem, para conquistarem a terra prometida. E quando eles chegam do outro lado do Rio Jordão, eles estão prestes a conquistar essa parte da terra prometida. Começava com Jericó, Ai, você lê ali em Josué a história, né? E então eles passaram 40 anos, praticamente 40 anos, no deserto, peregrinando no deserto, aonde toda aquela geração incrédula, que não acreditou nas promessas de Deus, ou seja, Deus tirou aquele povo do Egito, para conduzir eles para a terra prometida, tirou eles da escravidão, e eles, nesse tempo, começaram a duvidar de Deus, e começaram a murmurar, e começaram a reclamar, e a dizer, mas era melhor se a gente tivesse ficado lá no Egito, lá a gente tinha coisas para comer. Nós viemos aqui para esse lugar, para esse deserto, para morrer no meio do caminho? Por que a gente não ficou lá, então morreu lá? Começou a faltar água, começou a faltar comida, e Deus então começou a mostrar o seu poder, trazendo água da rocha, trazendo o maná, trazendo codornas para o povo comer carne, que o povo reclamou que estava enfastiado desse pão, que era o maná, e Deus trouxe para eles codornas. E a Bíblia diz que eles comeram e eles se fartaram, que começou a sair até pelos narizes. Né? E esse povo, irmãos, esse povo que murmurou, você sabe da história, eles não entraram na terra prometida. Os filhos que nasceram foi que herdaram a terra prometida. Somente 2 dessa geração que saiu do Egito entraram. Josué e Calebe, porque foram aqueles que espiaram a terra e trouxeram a notícia de que Deus ia dar a vitória, Deus ia destruir aqueles gigantes, aquelas nações, porque eles confiavam que o Deus deles, o Deus Senhor Todo-Poderoso, era muito maior que os gigantes, que os inimigos que eles iam enfrentar. Mas os outros 10, de cada tribo, trouxeram o lado negativo da história. Nós não podemos, nós somos fracos, nós somos como pão diante desses inimigos, né? Eles vão mastigar nós como se fôssemos pão. E essas pessoas então, não só os 10, como toda aquela geração que seguiu esse conselho dos homens incrédulos, não entraram na terra prometida. Então a história de Israel, ela é muito interessante, porque o apóstolo Paulo fala que ela se aplica à igreja.
Por exemplo, ele diz lá em Romanos 15, 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós também há mais de 2.000 anos depois, talvez 2.800, 3.000 anos depois. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios, ele fala, né? Não cobiceis as coisas que eles cobiçaram. Né? Ele fala, se não me engano, no capítulo 6 de Coríntios. Então, tudo isso tem uma grande lição para as nossas vidas. Nós, irmãos, aquele povo que herdou a terra prometida, os filhos daqueles homens, daqueles povos, herdou a terra prometida, eles entraram nessa terra. Mas a aplicação que a gente pode fazer para nós hoje é o seguinte: nós também estamos à espera de uma terra prometida. Nós estamos aqui lutando, sofrendo, batalhando, né? Temos dificuldades, temos alegrias, temos problemas, temos muitas vezes incredulidade do nosso coração, como eles também tinham, mas nós estamos, como diz aqui, você está preparado para esse encontro com Jesus? Nós estamos à busca dessa terra prometida. Filipenses 3:20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa terra prometida é os céus, é a glória de Deus. E nós estamos passando por esse mundo aqui, também passando por provas, assim como o povo passou essas provas. Então vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 8. E vamos ver aqui algumas coisas que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas nesse texto. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o 10. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua palavra tão preciosa que o Senhor deixou registrada para nós, a fim de que nós conhecêssemos o Senhor, a fim de que nós conhecêssemos a tua vontade para as nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Não deixe os nossos pensamentos se desviarem, ó Deus, da tua palavra, para que nós possamos tirar
os ricos ensinamentos que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude, Deus, através do Teu Espírito Santo, a comunicar toda a Tua verdade. Me ajuda na minha debilidade, nas minhas fraquezas, e que o Senhor realmente possa me usar para a Tua honra e glória, e que cada um aqui possa realmente sentir, ó Deus, a Tua presença e a Tua voz falando ao seu coração. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, movidos realmente pela palavra do Senhor em nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o título dessa mensagem é O Senhor agindo em nossas vidas. Assim como Deus estava agindo no povo de Israel. Uma coisa que você tem que entender na vida cristã é que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Se você está vivo, se você está aqui, mesmo aquela pessoa que não veio aqui na igreja hoje à noite, Deus está trabalhando na vida dela. Deus quer agir na vida dela. Principalmente se ela for um filho de Deus. Se ela tiver Jesus como seu Salvador. Se existe alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que Deus quer agir na sua vida é fazer com que você creia que Jesus é o seu Salvador. Que Ele morreu pelos seus pecados, que você precisa dEle para receber a vida eterna. Que você precisa dEle para herdar a terra prometida. Que você precisa dEle para herdar a nova Jerusalém. A nossa pátria que está nos céus. Ele está dizendo aqui, o versículo que eu citei, Filipenses 3:20, diz que a nossa pátria está nos céus. Você pode imaginar o lugar mais bonito do mundo que você possa conhecer, ou que você já tenha visto em fotos. Eu, por exemplo, já vi muitas fotos da Europa, de países da Europa. São países lindos, né? Que você pode ir nesses lugares aí. Agora, quando teve a Copa do Mundo, você viu, por exemplo, a Rússia. É um país que a gente nem ouvia falar assim, um país bonito. Mas tem muitas coisas lindas lá naquele país. Mas você pode imaginar o melhor lugar do mundo. Você pode imaginar, como nós cantamos agora há pouco, existem muitos lugares de natureza, de beleza, mas nada se compara à Nova Jerusalém. Nada se compara a esse lugar que nós vamos morar, que Deus foi preparar para nós, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei, e vos buscarei e vos levarei para mim. Ele fala isso lá. Nada se compara. Se você quer ter uma ideia disso, é só ler o livro de Apocalipse. Capítulo 18, acho que mais capítulo 19, capítulo 20, fala de como são as ruas de ouro, onde não vai haver morte, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver dor, onde não vai haver luto, onde não vai haver noite, porque a glória de Deus vai brilhar nesse lugar. Então, não tem lugar igual a esse. Esse realmente é o lugar que Deus preparou para os seus filhos. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está nos preparando para esse lugar. Está trabalhando em nossos corações. E muitas vezes, quando Ele vai trabalhar em nossas vidas, vai ser momentos de sofrimento. Nós vamos passar por lutas, por sofrimentos, por decepções, por fraquezas, porque nós vemos que nós somos tão fracos, assim como o povo de Israel. Era murmurador, reclamou tantas vezes de Deus, nós também muitas vezes fazemos isso, quando não entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque nós não conseguimos enxergar o futuro, nós vemos só o que está presente. Então, Deus, Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas e Ele vai usar instrumentos para nos lapidar, para nos transformar. Uma das coisas que Deus muitas vezes usa como instrumento é fazer você lembrar do seu passado. Olha o que diz ali o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos.
Você consegue recordar algumas coisas que Deus já fez na sua vida? Quantos anos de vida você tem? Eu tenho mais de 40. Já vi muitas coisas Deus fazer na minha vida. Muitas coisas, e coisas marcantes que Ele fez na minha vida. Mas você também pode lembrar de coisas que Deus fez na sua vida. Nesse caminhar até aqui, às vezes vem desânimo, né? Será que realmente Deus está comigo? Será que Deus está me abençoando? Porque você encontra essas decepções, esses desânimos, aí você tem que olhar o que Deus já fez no passado. Essa foi a história, isso foi o que Deus falou aqui para Moisés, para ele transmitir para o povo. Recorde o passado. Lembra, vocês saíram do Egito. Eu fiz 10 pragas lá. Eu abri o mar vermelho. Eu dei água, eu dei pão, eu dei codorna. Eu não deixei a sandália de vocês estragar, né, o calçado. Eu dei vestimenta para vocês. Nunca faltou nada para vocês. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Se você é salvo, Ele já fez o maior de tudo. Ele te salvou da condenação. Te deu a vida eterna. Ele te libertou da condenação do pecado. Ele te fez uma nova criatura. Ele fez você se tornar seu filho, filho de Deus. A Bíblia diz que Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele te deu uma nova motivação para você viver. Você tem uma nova perspectiva de vida agora, depois que você conheceu a Deus. Você vivia fora da vontade de Deus. Você vivia no pecado, escravo do pecado. Agora Ele te libertou, Ele te deu uma nova vida, uma nova motivação. Agora você quer agradar a Deus. Você entende qual é o propósito da sua vida aqui. Olha quantas coisas. Olha o seu passado. Às vezes Deus nos abençoa tanto materialmente, e com certeza abençoa, suprindo as nossas necessidades. Eu tenho certeza que aqui ninguém passou fome, ninguém está passando fome. Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a saúde. Muitas vezes, né, nós perdemos a saúde, mas muitas vezes nós temos a saúde ou recuperamos a saúde. Então, Deus nos livra de muitas coisas. Você pode ver isso na sua vida, você pode recordar o passado e ver já as grandes coisas que Deus fez na sua vida. Eu me lembro que eu tenho 30 anos que eu me converti. Depois de 2 anos que eu tinha me convertido, ou seja, 28 anos atrás, o meu pai, ele teve um infarto. E ele tinha 51 anos de idade, na época. Ou seja, a minha idade, eu tenho 52. Então, um homem muito novo. E ele teve aquele infarto, ele estava para fazer uma cirurgia no dia seguinte, na noite anterior ele teve infarto, no hospital. E o médico, depois, né, que aconteceu isso, o médico reuniu a família e falou assim, olha, ele não tem mais do que 25% de chance de sobreviver, porque o coração dele foi extremamente afetado. Eu tinha 2 anos de convertido. Sabia muito pouco sobre Deus, conhecia muito pouco sobre Deus. Mas eu me lembro que nós nos reunimos em casa, eu, a minha esposa, o seu Antônio, a dona Eva, mais algumas pessoas, dobramos o nosso joelho na sala e começamos a orar. E pedimos que a vontade de Deus fosse feita. E confiávamos que Deus era poderoso para salvar a vida do meu pai. E de fato Deus ouviu a nossa oração. E fez uma grande obra. Meu pai viveu 10 anos depois. Ele permitiu com que o meu pai vivesse 10 anos depois. E eu nunca me esqueço que o meu pai, eu já falei isso aqui, tá? Já falei isso aqui, eu sei que eu vou estar repetindo. Mas talvez tenha pessoas que não tenham ouvido isso ainda. O meu pai, cada vez que ele completava 1 ano de vida, que ele completava 1 ano cheio, do dia 31 de dezembro, ele chegava aqui na igreja, na virada do ano, e falava assim, eu agradeço a Deus, porque Ele me deu mais 1 ano. Me deu mais o ano de 2005, de 2006. Cada vez que ele completava. Sabe que dia que meu pai faleceu? Dia 31 de dezembro. Deus deu para ele 1 ano cheio. Ele faleceu no último dia do ano.
Coincidência? Não sei. Mas Deus deu para ele mais um ano. Ele viveu os 365 dias daquele ano. 10 anos ele viveu. Isso marca a minha vida. Cada vez que eu lembro disso, marca. Foi um fato marcante na minha vida. Até porque eu era novo convertido. Então a gente tem que lembrar. Deus já fez grandes coisas na sua vida. Grandes ou menores, mas Ele fez. E começando pela salvação. Uma outra coisa também que Deus usa como instrumento é versículo 2 e 3. Olha só. Continuação do versículo 2, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E agora ele fala, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O segundo instrumento que Deus usa é também nos humilhar e nos provar para saber o que está no nosso coração. Pergunta que eu faço, Deus, você tem se sentido humilhado? Você tem passado por uma humilhação? Onde você se sente fraco? Onde, de repente, até pessoas são usadas como instrumento para humilhar você. No seu trabalho, na sua escola, na sua família, enfim, aonde você estiver. Muitas vezes, Deus usa e Ele quer nos humilhar. Porque o maior exemplo de humilhação que teve na face da terra foi o Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele era humilde. Ele é humilde. E quem sou eu para ser orgulhoso? Quem sou eu para ser arrogante? Para achar que eu sou melhor que os outros? Então, a humilhação é um processo e a prova. A provação, a dificuldade, o problema. O problema que o povo passou, a falta de água, a falta de pão. Né? Logo que eles saíram do deserto, eles estavam com sede e encontraram um lugar onde tinha água. Só que tinha um problema, a água era o quê? Amarga, as águas de Mara. Aí Deus fala para Moisés, pega um tronco e joga na água e ela vai se tornar doce. E quando ele fez isso, a água se tornou doce e o povo bebeu e matou a sede. Um milagre, uma prova. Como é que você vai passar por aquela prova? Como é que você vai passar por aquela provação, por aquela dificuldade? Você vai ser reprovado ou você vai passar? Porque Deus, irmãos, Ele quer saber o que está no nosso coração. E é na hora da prova é que Ele conhece o nosso coração. Aliás, Ele já conhece, mas Ele quer fazer com que a gente conheça o nosso coração. Vou citar aqui alguns versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. É um dos versículos que eu gosto sempre de lembrar. Eu decoro, já decorei e sempre lembro. Senhor, por favor, sonda o meu coração. Prova-me. Faz com que eu veja, faz com que eu conheça o meu coração, Senhor. Porque o meu coração ele é enganoso. Jeremias fala isso. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí ele diz, o Senhor fala, eu conheço o coração. Eu provo os pensamentos. Então, o nosso coração, quando a gente passa por provas, a gente revela quem nós somos. Se nós estamos confiando em Deus ou não. Se nós vamos desanimar, se nós vamos cair, se nós vamos murmurar, como aqueles 10 espias que foram lá na terra e viram a terra e voltaram e falaram coisas negativas, que nós vamos morrer, porque os inimigos são mais fortes que nós, e porque Deus nos tirou de lá e nós vamos morrer no caminho. E você, a hora que está passando por prova, como que você encara essa prova? Deus me abandonou, Deus não me quer mais, Deus não me ama, Deus me deixou. Não. Você tem que colocar o seu coração
confiar em Deus, que Ele está ali nas provas. A Bíblia diz que a nossa fé, né, é mais preciosa do que ouro. Então, se a gente perder a nossa fé, perder a nossa confiança em Deus, nós perdemos tudo. Então, Deus quer que a gente saiba, que a gente conheça o nosso coração. Olha só esse provérbio 20, capítulo 20, versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios 25. O seu coração é como águas profundas. O que é uma água profunda? É algo que às vezes está tão escondido que você não consegue descobrir, né? Então, pensa num mar, num oceano, que você tem que mergulhar 50 metros, né? Lá embaixo para, de repente, pegar aquele objeto. Quando foi feita a descoberta do Titanic, naquelas águas geladas, eles tiveram que levar sondas, robôs, né? Submarinos até lá embaixo, não recordo aqui quantos metros eram, mas eram águas muito profundas, que o homem não consegue chegar só sem aparelhos específicos para isso, né? Porque a pressão é muito grande. Assim é o nosso coração. A Bíblia diz que você tem que descobrir o que está lá no fundo do seu coração. O homem de inteligência, ele sabe descobrir o que está no seu coração. Por que você tem que sondar, então, esse seu coração? Porque daí você vai ver que você tem que colocar o seu coração, se você está sondando ele, está vendo que você está colocando a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, ou seja, as suas motivações são egoístas, são carnais, como nós vimos hoje de manhã, o pastor Rodrigo pregando e falando lá em Mateus 16, 24, que quem quer vir após Cristo tem que negar a si mesmo, renunciar o eu. Quando você sonda o seu coração, você vai descobrir que o que está lá dentro, se é o seu eu, se é as suas vontades, ou se é a vontade de Deus. Essa é a maior luta que o cristão tem na vida. É muito maior do que lutar contra o inimigo e do que lutar contra o mundo, é lutar contra você mesmo. Eu sempre digo isso. A minha maior luta, irmãos, é lutar contra mim mesmo, contra a minha carne, contra a minha natureza pecaminosa. Essa é a maior luta que eu tenho. E por isso que o pastor Rodrigo pregou hoje de manhã e falou, você tem que chegar de manhã e dizer o seguinte, hoje não é o Volney que vai viver, é Deus que vai viver na minha vida. E não o Volney, o velho homem, o carnal. Agora, às vezes a gente é tão egoísta e não enxerga a graça de Deus, que a gente acha que, mas eu acho que é melhor assim, eu quero fazer a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade porque, poxa, eu me sinto tão bem em fazer as coisas que eu gosto. Mas você vai quebrar a cara lá na frente. Eu vou quebrar a cara lá na frente. Está entendendo? Porque não estar em acordo com a vontade de Deus é a pior coisa que a gente faz na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa conhecer o nosso coração, para a gente colocar ele em Deus. Porque diz lá em Mateus 6, 21, porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Veja como a Bíblia fala sobre o coração, irmãos. Então, a humilhação que muitas vezes você passa, a prova que você passa, é para você saber o que está dentro do seu coração. E é isso que Deus fala para o povo de Israel, e é isso que Deus fala para nós hoje. O que você tem passado de humilhação? O que você tem passado de prova? Será que realmente tem mostrado que você ama a Deus e que você teme a Deus? Esse é um bom teste para a nossa vida. Terceira coisa, versículo 3, lá em Deuteronômio, capítulo 8. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Olha, mais uma vez aparece a palavra, ele te humilhou. E te deixou ter fome e te sustentou com maná
que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O terceiro instrumento que Deus usa para nos preparar para esse encontro com Ele, Ele quer que você entenda que nem só de pão você vai viver, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Quem citou essas palavras também? Jesus, quando ele foi tentado, lembra? Satanás ofereceu o pão para ele, que ele estava com fome, 40 dias sem comer, e ele disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou esse texto aqui. Qual que é o ensinamento aqui? Irmãos, o ensinamento aqui é o seguinte, é que eu e você, a gente não vive só de lazer, nós não vivemos só de trabalho, nós não vivemos só precisando do nosso sustento financeiro, a gente não vive só dependendo de ter uma saúde boa, de comer, de vestir, de ter uma roupa boa, ou a melhor roupa, ou a roupa de marca, ou um calçado de marca, ou um carro do ano, ou um carro de marca. Nós não vivemos disso. Isso não é tudo. E é muito pouco do que nós precisamos. O que nós precisamos é de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o Senhor disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai acabar nesse mundo. A roupa nossa, o nosso corpo vai virar pó. O carro vai deixar para alguém quando morrer. Não vai ficar para você. Você não vai poder levar. A gente não leva nada quando a gente morre. Eles nos vestem com uma roupa para a gente estar lá no caixão, mas essa roupa a gente não leva também. Ela apodrece, ela estraga, não levamos nada. Agora, a palavra de Deus é o que nós precisamos. Jesus disse também essa frase, esse versículo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta de Deus, você depende dele, você precisa do alimento dele para você sobreviver. Um outro versículo determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4:7. E Salmo 29:4 diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Você precisa ouvir a voz de Deus na sua palavra. Agora ele vai falar com você através desse livro aqui, que está completo. Mas você precisa ler, você precisa estudar esse livro. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, ouvir mais Deus falando conosco, e menos o mundo, menos o nosso eu, menos o diabo, que muitas vezes fala também, insinua coisas no nosso ouvido, ou então, como diz a Bíblia, ele traz dardos inflamados, e nós aí temos que colocar o escudo da fé. Precisamos dedicar mais tempo a ouvir Deus, porque nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Davi aprendeu essa lição. Quando ele escreve o Salmo 1, ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele reconhecia isso. E ele era uma pessoa muito ocupada. Ele era rei, ele era general do seu exército, da sua pátria. E tem um versículo que diz que você conhece bem, 1 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja como você precisa da palavra de Deus. Veja como eu preciso da palavra de Deus. E exige um esforço nosso.
Você abrir a Bíblia e ler tantas coisas que podem tomar o seu tempo, que são mais fáceis ou mais gostosas de fazer, né? Entrar no Facebook, entrar na internet do seu celular, que tem tantas ferramentas, né? Ligar a televisão, sei lá, ir no parque, tantas coisas boas e não tem nada de errado nisso. Mas você abrir a palavra de Deus exige um esforço e exige uma dedicação de dizer, eu preciso de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso dele. Eu preciso da palavra de Deus. Isso é esforço. Mas a gente precisa. E a outra coisa que ele fala aqui é no versículo 5 também. Olha só. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ixi, disciplina. Hoje em dia essa palavra, ela não é muito aplicada quando a gente fala disciplina muitas vezes para os pais que muitas vezes têm essa concepção, né, de que não pode bater no filho. Porque antigamente, né, os pais pegavam firme, né? E eu já levei algumas surras do meu pai, viu? E umas que eu levei foi feia mesmo. Às vezes até ele não sabia bater muitas vezes, né? Mas duras. E olha, não é errado, pelo contrário, é correto. A Bíblia diz que você deve usar a vara. Que você usando a vara, você vai evitar que o teu filho vá para o caminho da morte. Então, ao contrário da psicologia humana e mundana que existe hoje, que diz que você não deve bater no seu filho, a palavra de Deus diz que você tem que fustigar o seu filho com a vara. Então, mas a disciplina também, como no caso de uma correção, que ela dói, né? Quando criança sofre, né? E você, talvez como filho também já sofreu isso e sabe que dói. Muitas vezes a disciplina de Deus dói nas nossas vidas. Porque a gente vai perder aquilo que a gente não gostaria de perder. Deus vai tirar isso da nossa vida. Assim como um pai tira a birra do filho, dando uma chinelada. Para menino, para menina com essa birra, né? Aquelas crianças que às vezes vão no mercado e fazem aquele show, né? Você já deve ter presenciado isso. Eu quero, e grita, e esperneia, e sacode, e o pai não sabe nem por onde pegar a criança, se pega pelo braço, se pega pelas pernas, porque a criança não para, né? Disciplina. Tem que tirar a birra. E Deus às vezes vai tirar a birra de nós. Vai tirar o egoísmo, vai tirar o orgulho, vai tirar a inveja, vai tirar a falta de perdão. Deus vai trabalhar na nossa vida. Disciplina. E disciplina tem muito a ver também, como o próprio nome diz, né? Ter uma vida disciplinada, uma vida regrada, uma vida reta, né? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa. Isso tem a ver com disciplina, né? Um atleta, ele tem que ser disciplinado, né? Você viu hoje que aquele atleta lá da canoagem ganhou mais uma medalha de ouro? Foram 3 nesse Mundial. Você sabe como que é a vida dele, dia a dia? É extremamente disciplinada. Na alimentação, no treino, no dormir. Ele tem que se disciplinar. Senão ele não vai conseguir. Não vai ter condições. Mesma coisa na nossa vida. Nós precisamos da disciplina. Olha só, vamos ler rapidamente aqui Hebreus capítulo 12. Esse texto é maravilhoso. Hebreus capítulo 12. Se você quer depois ler com detalhes em casa, leia Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler apenas alguns versículos, tá? Mas para você ver aqui como Deus, ele nos disciplina. Versículos 3 a 11. Hebreus 12, 3 a 11. Vamos lá.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Olha só o que ele diz agora. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Está vendo? Deus, Ele nos disciplina. Assim como nossos pais, o exemplo que eu dei aqui agora há pouco. Então, Ele vai trabalhar na nossa vida, Ele vai nos disciplinar, talvez usando a aprovação, às vezes usando a humilhação, mas Ele vai nos disciplinar. Ou seja, você está andando por um caminho errado, um caminho que não é a vontade de Deus. O que Ele vai fazer? Ele vai trazer você para o caminho certo. E vai te corrigir. Quer te colocar no caminho certo. Agora a pergunta é, quando eu estou passando pela disciplina de Deus? Como ele diz aqui, às vezes, muitas vezes não é motivo de alegria, mas de tristeza. Como que você encara essa disciplina? Olha, ele fala ali no versículo 5, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é, não ignore, não menospreze quando Deus está corrigindo a sua vida. É sinal que Ele te ama. É sinal que Ele quer o teu bem. Por isso que Ele está te corrigindo. Porque um pai que não corrige o filho, ele diz aqui, não é filho, é bastardo. Não é filho legítimo. Foi adotado, foi emprestado. Não é filho. É bastardo. Mas se Ele te corrige é porque Ele te ama. Então não menospreze, não ignore. Porque Ele quer o seu bem. Ele quer que você deixe a birra, Ele quer que você deixe o egoísmo, Ele quer que você deixe o orgulho, Ele quer que você deixe o pecado. E outra coisa que Ele diz ali, que você não deve desanimar. Observou ali? Não menosprezes, nem desanimes. Ou a versão aqui diz, não desmaies, né? Quando por Ele é reprovado. Ou seja, desmaiar é ficar realmente desanimado. Né? Deus me abandonou, olha só. Né, o que está acontecendo. Não desmaie. Pelo contrário, se fortaleça. Deus corrige a quem ama. Ele nos disciplina, como diz o versículo, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Ele quer que eu seja cada vez mais parecido com Ele. Porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E o fim de tudo isso é para darmos fruto, como diz o versículo 11. Né, o final, ele diz... Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, a disciplina vai trazer fruto para as nossas vidas. Então, irmãos, para a gente concluir, tudo isso que Deus faz na nossa vida é para que a gente possa estar preparado para se encontrar com Ele. Deus estava lapidando o povo de Israel, mas eles foram reprovados. Lá em Hebreus ele fala muitas vezes isso. Mas não alcançaram o descanso.
Se você ler lá os capítulos de Hebreus lá, você vai encontrar muitas vezes essa expressão. Mas por causa da incredulidade deles, não alcançaram o descanso. Ou seja, o descanso deles era o quê? A terra prometida. Será que nós vamos ser reprovados por Deus? É evidente que se você é filho de Deus, né, você vai estar com Deus na eternidade. Porque Jesus já pagou os teus pecados, já pagou os meus. Nós já estamos limpos aos olhos de Deus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28, ele diz que para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quando Cristo voltar, como é que nós vamos encontrá-lo? Envergonhado? Assim como esse povo de Israel que morreu lá, ficou envergonhado, né? Quando chegaram diante de Deus também, provavelmente passaram vergonha lá, porque foram incrédulos e não aceitaram a correção de Deus, não aceitaram aquilo que Deus estava fazendo nas suas vidas, ou seja, não tiveram a coragem de lembrar do passado. Olha o que Deus já fez na minha vida. Não tiveram coragem de aceitar a humilhação e as provas que Deus estava colocando na vida deles. Não receberam a palavra de Deus como deveriam ter recebido e nem aceitaram a disciplina, a correção de Deus nas suas vidas. Eu espero que você também possa, ao contrário deles, aceitar essas coisas. Usar esses instrumentos que Deus coloca na sua vida para você enxergar realmente e se preparar e ser realmente uma pessoa aprovada por Deus quando Jesus voltar para nos buscar, ou então o dia que nós partirmos dessa vida para nos encontrar com Ele. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida? Diga amém. Está fazendo na minha vida também, com certeza. Está agindo nas nossas vidas. Mas esses instrumentos que Deus usa muitas vezes não são agradáveis. Mas é o necessário para a gente poder ser participante da santidade de Deus e nos encontrar com Ele de uma forma preparada, parecido com o Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.